Luana, por que você fez essa cirurgia bariátrica? Você nem precisava. Dos mesmos criadores de ai, por que você não emagrece? Você é tão linda, podia emagrecer. Deselegante. Totalmente deselegante. Pois é, sempre vai ter alguém para se meter na sua vida. Vamos lá. Senta que lá vem a história. Bom, meu nome é Luana. Eu fiz esse canal para contar para vocês um pouquinho da minha experiência com a minha cirurgia bariátrica. E vamos lá. Eu precisei muito, em algum momento, saber sobre a cirurgia, assistir vídeos e tudo mais. E para isso eu procurei canais, perfis e decidi fazer esse canal para poder também levar informação para as pessoas que precisam. Se você está precisando de alguma informação, se você tem curiosidade, se você pensa em fazer a cirurgia, fica por aqui, se inscreve no canal, que eu vou postar vários vídeos aqui sobre o meu processo. Eu realizei a minha cirurgia em fevereiro de 2020, foi bem ali no início da pandemia, e não me arrependo, quero te contar cada detalhe. Bom, por que eu decidi fazer a cirurgia, né? Essa é a pergunta de muita gente. Eu decidi porque eu não estava conseguindo mais emagrecer por outros meios. Não foi porque é o meio mais fácil, até porque não é, tá? Não se ilude. Em alguns momentos é até o mais difícil. Mas só quem viveu e vive pra poder saber. Tava já com alguns probleminhas de saúde, tá? Tava ficando retida, tava ficando inchada. Mas o meu objetivo principal, de fato, foi a questão da estética, porque eu realmente não estava mais me reconhecendo, eu não estava percebendo o quanto que eu estava engordando, mas eu levei um baque quando eu percebi e eu comecei a ficar com vergonha e não queria mais tirar fotos, ou quando eu tirava, me escondia, tirava aquela fotinha, sabe? De cima pra baixo, e pra tentar dar uma disfarçada, mas a gente sabe que por dentro a gente não tá muito satisfeito, né? Sem contar que a gente tem uma sociedade que cobra muito da gente, né? Inclusive preconceitos até no meio profissional. Sou gestora e eu sofri preconceito até em questão de gestoras minhas falarem que eu deveria emagrecer e entrar no padrão se eu quisesse um cargo mais alto, porque as pessoas olham isso, né? Ai, as pessoas olham, Luana, visual, sabe? Eu não ligo não, mas eu sei que você pode ter esse problema. Então eu passei por isso, e foi um dos motivos que me fizeram ali optar pela cirurgia, tá? Infância ali, onde em um período eu fui magrinha, mas na maioria eu fui gordinha. A minha adolescência foi de gordinha anormal, e não de gordinha anormal, mas de gordinha ao nível normal. Ixi, Maria. Nunca fui magrinha, né? Magrinha mesmo, nessa fase de adolescência. Usava sainha jeans e tudo, mas não usava vestido de jeito nenhum, porque eu me achava totalmente quadrada. E lá pela casa dos 20, 22 anos, mais ou menos por aí, eu consegui emagrecer com a ajuda de uma endocrinologista e nutróloga, remédios, né? Me enfiei nas fórmulas. E a gente acha que a fórmula é milagrosa, ela também não é. Sequei muito, malhei, fiquei com um corpo legal, o corpo que eu queria. Mas logo depois eu não tive tempo mais, porque eu estava trabalhando em shopping. Eu tive que voltar a estudar. E aí eu optei por largar a academia, porque senão eu não realmente ia fazer que horas, né, de madrugada? E eu voltei a engordar. Porque você trabalhando em shopping e estudando, indo direto, você tem que comer em algum lugar. Então você come na rua, você come mais rápido. E assim foi até que eu cheguei a engordar muito e entrei naquela fase de faz dieta, emagrece 5, engorda 10 quando você para a dieta. Até o momento que eu realmente pesquisei e decidi por fazer a cirurgia. Eu decidi fazer a cirurgia, na verdade, foi por um incentivo de uma pessoa que já tinha feito, que eu conheço, e fui indicada por uma outra pessoa e falou, olha, vai lá, ela já fez, conversa com ela, porque a gente teve uma troca. E eu falei, poxa, eu não tô conseguindo mais emagrecer. Aí a pessoa me perguntou sobre a cirurgia bariátrica, porque sabia que eu tava vendo, né? E aí eu falei que tinha desistido porque realmente eu não tinha tempo de fazer todas aquelas consultas, né? 6 meses no mínimo de consulta com o psicólogo, com a gastro, com a endócrino e blá, 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 blá. E realmente eu tinha desistido. E aí eu descobri que essa amiga fez lá em Itaperuna, um hospital excelente, especializado nisso. Fez tudo pelo plano, e era o mesmo plano que eu tinha.
E ela foi um dia só em Itaperuna para fazer todas as consultas e recebeu o apto. E depois voltou só para cirurgia. E foi assim que eu fiz. Pesquisei muito antes, tá? Sobre o hospital, sobre o médico, assim como eu pesquisei e vi vídeos de cirurgias. Segui alguns canais aqui no YouTube, também perfis em outras redes. Eu me inteirei muito do assunto antes de fazer. Mas o meu processo foi o seguinte: eu entrei em contato com o hospital, falei que eu era do Rio, que eu precisava fazer a cirurgia, mas que eu não tinha como ficar indo até lá. Eles me passaram toda a bateria de exames. Eu fui no médico aqui no Rio, pedi todos aqueles exames, preparei tudo, fiz o meu risco cirúrgico. Fui lá um dia só para poder fazer todas as consultas. Recebi o meu apto tanto para bypass quanto para sleeve e voltei para cá já com o pedido para fazer a cirurgia. E o plano aprovou com uma semana. E com uma semana eu fui para realizar a cirurgia. Fui com muito medo, me assustei quando me ligaram, mas eu fiquei muito feliz de fazer. Como eu tinha 45,5 kg ali para perder, eu não precisei perder peso nenhum antes da cirurgia, tá? Inclusive, tive a aprovação porque eu já estava ali realmente no mínimo para poder fazer, porque tem que ter um IMC mínimo, né, para você poder realizar a cirurgia, ser autorizado a fazer. Eu tava com esse mínimo, mas eu também tinha comorbidades, como por exemplo, estava pré-diabética e estava com a pressão alta. Então eu tive o meu apto também por conta disso, tá? Se você tiver, se eu não me engano, é um IMC de 35 e você tendo comorbidade você já consegue aprovação. Sobre a minha expectativa e realidade, a minha expectativa era a questão da perda de peso, chegar ao corpo que eu queria e que eu já tive e que eu não estava conseguindo mais. Sabia que ia ter ali as marquinhas e tudo mais, como eu tenho, tá? E a realidade é que eu atingi isso, né? Eu sabia ali dos problemas que eu ia ter no caminho, como por exemplo, eu não ia conseguir comer muito. Eu precisava mesmo de uma trava, porque se eu não tivesse alguma coisa para me travar, eu tava comendo as portas da casa, tá? Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu tava descontando tudo na comida. Então, assim, se você, principalmente, se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa que tem a compulsão, muito cuidado, tá? Porque depois da cirurgia você pode ter outras compulsões, como por exemplo, compulsão por compras, compulsão por jogo, compulsão, enfim, por muitas coisas, inclusive pela bebida. Tem gente que fica alcoólatra, tá? Então, muito cuidado, porque você tem que ter acompanhamento e tudo justamente para você não cair numa cilada. É por isso que dizem aí que é o processo mais fácil, você foi por esse caminho porque é o melhor, né? Porque é mais fácil para você. Não é o mais fácil, você tem que ter muita disciplina, um acompanhamento assim muito rigoroso. Porque inclusive tem as questões das vitaminas, né? Tem que ter ali o acompanhamento nutricional, tudo certinho para você não ter problema. Embora na sleeve a gente tenha menos deficiência de vitaminas, né, e outras questões, a gente também tem risco. E também tem outros poréns ali. Inclusive cabelo cai, um monte de coisa. E a gente tem que ir ali equilibrando e fazendo tudo certinho, que é pra gente poder ter menos possível desses impactos. No dia da cirurgia, eu tive que ir com uma acompanhante. Tá? Eu fui para Itaperuna, como eu disse, para realizar a minha cirurgia. Eles pedem pra gente ficar pelo menos uma semana na cidade, porque a gente precisa do acompanhamento. Eu precisava ficar indo no hospital para poder eles verificarem. A minha acompanhante ia no hospital todos os dias para buscar a minha sopinha. Eles são muito cuidadosos, tá? A equipe médica foi maravilhosa comigo. Eu tive vontade de sair correndo na hora que eu tava pra entrar na cirurgia, porque foi a minha primeira cirurgia, e eu tava com medo mesmo, me deu um pânico na hora, eu falei, ai meu Deus do céu, e se eu morrer? E eu ficava pensando, meu Deus, agora se eu morrer vão falar, ela era gordinha, mas ela era tão bonitinha, né, por que ela foi fazer isso? E vão ficar falando de mim, olha só, o que que eu... Mas eu entrei, e a equipe médica, nossa, a enfermeira foi abraçada comigo, me acalmando, perguntando se era a minha primeira cirurgia, e a equipe toda maravilhosa, tá? O médico, a equipe dele muito boa, o hospital muito bom. Com um dia você é liberado, tá? Bom, no dia da cirurgia eu acordei cedo, fiquei em jejum até metade do dia, absoluto. Muita dor. Na verdade, dor dos gases e queimação no estômago. O estômago queima muito, parece que tem uma bola de fogo lá dentro. Mas o médico opta por não te dar nenhum antigases, porque
pelo menos o meu, tá? Outros médicos eu sei de alguns relatos que deram o antigases e ok, tudo bem. Assim como o meu, por exemplo, não utilizou o dreno, outros médicos utilizam. Eu saí da cirurgia, saí do centro cirúrgico andando, caminhando ali lentamente junto com a enfermeira. Eu tava sentindo muita dor, então pedi pra ela me dar um remédio, ela aplicou um remédio. Aí eu fiquei ali uns minutinhos e aí ela logo me levou andando pro quarto. Depois vi a visita do fisioterapeuta. E aí toda hora ele vai lá pra caminhar com você, tá? E aí você anda pelo hospital alguns minutinhos, porque tem que voltar todo o funcionamento do seu organismo. Como eu disse, ele opta por não te dar um antigases porque ele quer que o seu intestino ele volte a funcionar sozinho, naturalmente, tá? Então ele optou por isso. Então eu fiquei com umas dorezinhas ali de gases, mas não teve jeito. A queimação do estômago, ela vai passando, depois da cirurgia você toma alguns remédios e tudo, e aquilo ali vai aliviando. Você sai do hospital tomando alguns remédios também eu saí de lá tomando pantoprazol, não lembro mais quais, mas o principal era o pantoprazol, que era para essa questão do estômago. Eu saí de lá com a recomendação de caminhar, tá? Então, no dia seguinte eu já estava caminhando, na rua mesmo, e estava muito empolgada já, porque eu já estava perdendo peso. E já tinha perdido mais de, acho que 1,5 kg por aí no primeiro dia. E eu fui procurar, óbvio, uma farmácia, porque eu queria me pesar, né? De qualquer maneira, eu queria saber quanto que eu tava perdendo. Nos primeiros dias, assim, foram maravilhosos, porque eu perdi muito peso. No primeiro mês eu perdi ali de 8 a 10 quilos, mais ou menos. Mas a alimentação é uma coisa de louco. Copinhos desse tamaninho, de 30 ou 50 ml, as primeiras refeições. Na verdade, é líquido, coado. As suas primeiras sopinhas são bem ralinhas. Aí vai mudando a sua alimentação, vai adaptando. Passa dessa fase, né, coada, para uma fase que é a sopinha batida, coada também, mas já batida, já mais consistente. Depois você passa para uma fase pastosa, até as adaptações certinhas, né? Tem que ter o acompanhamento do nutricionista, não tem jeito. Mas seguindo direitinho você tem sucesso, perde bastante mesmo. Mas você tem também uma fraquezinha, enfim, mas nada que te faça mal, tá? Muito pelo contrário, você vai estar muito empolgada. Bom, a minha principal dificuldade ali foi a questão do intestino voltar a funcionar. No segundo ou no terceiro dia, eu fui ao banheiro. Foi numa das madrugadas, eu acho que foi do segundo para o terceiro dia, eu já fui ao banheiro. Fui de madrugada, minha acompanhante acordou batendo palma, feliz, porque eu tinha ido ao banheiro. E realmente aquilo ali me deixou feliz, porque me deixou um pouquinho mais leve, com menos dor. Mas cada corpo é um corpo, pode ser que você vá no primeiro dia, pode ser que você leve mais tempo. Eu não tive complicações, tá, na minha cirurgia. Na semana seguinte, eu já voltei pra casa. Eu tive que procurar um hospital pra poder tirar meus pontos, porque eu não tinha como voltar em Itaperuna só pra tirar ponto, né? E foi aí que eu conheci a minha cirurgiã plástica, que fez a minha prótese, tá? Eu fiz mastopexia com a prótese, eu falo isso num outro vídeo, que inclusive é tudo, você tem direito a tudo pelo plano, tá? Até a prótese tem que ser coberta, e ela que me explicou isso, maravilhosa. Mas isso é assunto realmente para um outro vídeo, que é um assunto longo também. Mas fui lá, tirei os pontos, tudo direitinho. Fiquei com as minhas marquinhas, porque não tem jeito, né? A gente troca o peso, a gordura, por um bem-estar, por estar mais leve, por estar mais feliz, mas também pelos furinhos ali, pelas marquinhas. No meu caso, eu tive cicatriz hipertrófica, e essa cicatriz eu fiz a aplicação de corticoide, o que ocasionou uma pelinha muito fina. Na próxima semana eu vou fazer a correção, no próximo dia 23, posto aqui também, tá? Mas eu não me arrependo mesmo com as minhas marquinhas, porque eu tive muito mais bônus do que ônus. E você tem que decidir também o que é melhor pra você, independente da opinião de qualquer um, independente de tudo que eu falei aqui, porque a sua experiência é única, os seus motivos são únicos, só você sabe, são os seus medos, os seus receios, as suas vontades, as suas necessidades, né? Se você tá feliz com o seu corpo, se não tá, porque o problema não é você estar gordinho, o problema é se você não está com saúde,
Ou se você tá até com saúde, mas você não tá feliz. Então você tem que buscar aquilo que é melhor pra você. Ponto. Vai ter gente pra falar muita coisa, vai ter gente pra te julgar, mas não vale a pena dar ouvido pra isso, né? Bom, vamos às dúvidas frequentes, né? A primeira pergunta é se dói. Bom, já falei que dói, mas passa. Dá pra comer normalmente? Não. Não dá nem pra beber água normalmente. A primeira vez que eu bebi água que eu esqueci e que eu mandei um copo pra dentro, voltou na mesma hora, porque foi como se desse um soco no meu estômago. Mas com o tempo isso vai aliviando. Muito cuidado com os líquidos, porque mesmo devagarzinho ali e tal, se adaptando, com o tempo você consegue o líquido com mais facilidade. E é aí que muita gente vai para o alcoolismo ou engorda de novo porque bebe uma lata de leite condensado, aquela coisa toda. Então não faça isso, muito cuidado, tá? Você fez uma cirurgia, então você não quer ter todo esse sacrifício e voltar. Quanto custa? Eu fiz tudo pelo plano, então pra mim, zero. Paguei nada, 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 nada. Foi muito rápido, fiz pelo plano Bradesco. Me aprovaram muito rápido. E eu não tive custo nenhum, além da minha estadia, que eu fiquei num hotelzinho na cidade, né? Porque eu tinha que ficar perto do hospital. Aí gastei, no caso, pra mim e pra acompanhante, porque tinha que ter acompanhante, e com os remédios, só. Pergunta como que fica a pele depois da cirurgia, né? Depois da perda. No meu caso, o que derreteu foi a mama, tá? Caiu muito. O restante eu tenho sobras, eu tenho pele sim, mas não é nada que... Tanto que a barriga eu não fiz ainda, pretendo até fazer. Mas, agora, o rosto, como a gente tem a bochechinha aqui mais gordinha, né? Dá uma caidinha, você fica com uma marquinha. Eu agora tô começando a fazer as aplicações. Na semana que vem eu vou pra fazer preenchimento, aquela coisa toda. Então, nada que não dê também pra fazer. Tenho pesquisado muito agora sobre a cirurgia aqui das pálpebras, aqui ó. Porque essa pelinha aqui, com o tempo, ela já tende a cair mesmo. Eu já tô com 38, então ela já estaria mesmo um pouquinho mais flácida. Com a cirurgia, tende a cair um pouquinho mais. Então eu pretendo fazer, tá? É possível ganhar peso novamente? Como eu disse, é. Se você beber demais, se você, por exemplo, depois que você começar a comer normalmente, se de 10 em 10 minutos você comer um salgadinho, nem que seja desse tamanho, você vai engordar de novo. Se você tomar uma lata de leite condensado, vai descer, você vai engordar de novo. Não tem jeito, não é milagre. Tem que ter muita disciplina, tá? Tem que fazer suas atividades, vida normal, vida que segue, mas dá pra engordar de novo. Muita gente já engordou. Tem outros procedimentos, tem como fazer novamente, né? Pra quem, se eu não me engano, pra quem fez sleeve dá pra fazer bypass, pra quem fez bypass tem outro procedimento e assim vai. Mas quem é que quer ficar passando toda hora por cirurgia, né? Ninguém merece. Vamos passar por uma só, ter disciplina, até porque a gente realmente não fica com muita vontade de comer porque fica muito pequenininho. Então pra que ter o olho grande, né? Se valeu a pena, pra mim valeu muito a pena, tá? Tem gente que fala, ah, mas poxa, você não devia ter feito, por que você fez isso e tal, né? Pra mim melhorou em tudo, melhorou fisicamente, melhorou meu bem-estar, melhorou minha saúde, eu fiquei muito feliz, então pra mim super valeu a pena. Tem gente que já se arrependeu, então por isso que eu tô falando pra você colocar na balança. É o que você quer, ponto. Pesquise muito. Bom, o que eu diria pra você em relação à cirurgia, se você tá pensando de fato em fazer, pesquisa muito. Segue aqui o canal, eu vou colocar outros vídeos, mas procura canais de outras pessoas também. Procura perfis, procura no Google. Tem vídeos aqui no YouTube da própria cirurgia. Eu assisti os dois, tanto da bypass quanto da sleeve. Assiste também se você tiver coragem. É muito importante para você saber exatamente pelo que você vai passar. Então, se eu posso te falar alguma coisa tome a sua decisão com muita certeza, com muito conhecimento. A gente não vai conhecer tudo, mas você pode saber ali o que você vai passar. E colocar na balança se você quer ou não, se vale a pena ou não. Vale a pena ter marquinha? Vale a pena ter flacidez? Né? A flacidez vai depender de cada um. Quem perder mais peso ou quem não tiver uma pele muito legal, mesmo perdendo a mesma quantidade de peso que eu perdi, você pode ter mais flacidez, ou até menos. Né? Então, isso vai depender de cada um. Então,
faça com muita consciência. Se você vai fazer mesmo, faça com muita consciência, tá? Mas se você quer, faça, não se desencoraje. Se é isso que você quer de verdade, faça. Bom, e é isso. Se eu deixei de falar alguma coisa que de repente você tem curiosidade, ou você tem vontade de saber, coloca aí nos comentários, que eu vou fazer questão de te responder, ou de repente fazer até um outro vídeo falando sobre sua dúvida, tá? Quero muito poder te ajudar e ajudar outras pessoas também. Se você puder, compartilha o vídeo com quem você sabe que precisa, pra gente poder atingir outras pessoas e ajudar outras pessoas também, assim como foi importante pra mim, pode ser importante pra você e para os outros. Segue o canal, eu vou estar postando outros vídeos, e vídeo da cirurgia, da mastopexia com a prótese, vou estar postando sobre a barriga, sobre as marquinhas, sobre a blefaroplastia. Eu não entendi o que ele falou. Sobre muitos outros detalhes, sobre os preenchimentos, o botox, tudo. E tudo aquilo também que perguntarem aqui, se eu souber, eu vou fazer questão de fazer um vídeo aqui para vocês acompanharem. Então, não perde nenhum vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.